Esther chega na casa de Dionísio, furiosa, dizendo para Guiomar e Dionísio que é impossível que ninguém saiba onde os seus filhos estão, e revela que Alberto nunca ia viajar sem o avô. Ela, gritando, pergunta cadê os filhos dela. Dionísio manda ela baixar essa voz e manda ela não esquecer que Esther está na casa dele. Guiomar diz que ela está desesperada e que é para ele ter pelo menos compaixão. Esther diz que essa foi a última chance que ela deu para eles falarem onde estão os filhos dela, por bem, e que agora ela vai ligar para a polícia. Dionísio manda ela não se atrever a meter a polícia no meio dessa briga dela e de Alberto, e sai furioso. Guiomar diz que sabe o que Esther está sentindo, mas pede por favor. Esther diz que vai denunciar Alberto agora, mas o telefone começa a tocar e ela descobre que é Alberto. Ela atende e, eufórica, pergunta onde ele está com os filhos dela. Alberto, em uma lancha, pede calma e pergunta por que ela está tão nervosa, e revela que só levou as crianças para dar um passeio. Ele ainda tem a cara de pau de perguntar se ela não confia nele. Esther pergunta com que ordem ele pegou as crianças e diz que ele tem meia hora para devolver Laurinha e Samuca na casa dos pais dela, porque senão ela vai chamar a polícia. Alberto ri e pergunta que polícia, e revela que ele é o pai das crianças e está levando os filhos para dar um passeio. Esther diz que ele tem meia hora e que o tempo já está correndo. Alberto diz que nem se ela desse 5 horas seria impossível, porque ele está bem longe, a bordo do seu iate, e infelizmente ele só volta amanhã. Esther pede para falar com Samuca e Alberto passa o telefone para o menino. Samuca começa a dizer no telefone que lá está muito legal com o seu pai. Esther pergunta de Laurinha. Samuca diz que ela está curtindo muito que nem ele. Esther manda ele se cuidar e Alberto pega o telefone de novo dizendo que está tudo bem. Esther diz que não está nada bem e que ele não tinha que ter pego as crianças sem a autorização dela. Alberto então desliga e Esther fica chamando ele de desgraçado e diz que Alberto nunca mais vai fazer ela passar por esse inferno de hoje. Na Guatemala, Duque acaba atendendo o telefone e descobre que é Amparo. Amparo fica chocada ao saber que é Duque e pergunta como ele está ali e também está atendendo o telefone. Duque diz que isso é uma longa história e que sabe que ela está com Cristal. Ele então manda Amparo avisar Cristal que eles estão esperando por ela para inaugurar o Flor do Caribe. Amparo diz que passa o recado e pergunta se o marido dela está por ali. Duque diz que ele deu uma saidinha, mas que se ela quiser deixar o recado, ele passa para Dom Rafael depois. Amparo então diz que é para avisar o marido que ela está telefonando do Rio de Janeiro e que dá mais notícias mais tarde. Duque pergunta por que Dom Rafael não foi com elas. Amparo diz que não sabe e que queria tanto que Rafael fosse com elas e estivesse acompanhando de perto o sucesso de Cristal. Duque diz que pode dar um jeito de levar Dom Rafael até elas. Amparo pergunta se ele acha que isso é possível. Duque diz que sim e que só precisa acertar alguns detalhes. Logo depois disso, Dom Rafael, em sua sala, vai falando no telefone e pergunta como assim tem suspeita de sequestro da sua mulher e da sua filha. Ramiro, que estava do outro lado do telefone, diz que chamou o resgate. Dom Rafael pergunta como assim ele falou com a polícia. No quarto, Duque escuta a conversa e liga de novo para Amparo, dizendo que deu tudo certo e que eles vão começar a segunda parte do plano.
Ele ainda diz que é para ela não atender o telefone e não deixar de jeito nenhum Ramiro falar com Dom Rafael, e que vai ligar para ela depois, dando mais notícias do que está acontecendo lá. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. Aproveita e me conta se você acha que Alberto vai conseguir tirar as crianças de Esther. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Duque então desce para a sala e vê Rafael um pouco alterado. Duque pergunta se está tudo bem com ele. Rafael diz que não é da conta dele e fala para os guardas levarem ele para a masmorra. Duque pergunta se ele tem certeza e o que ele vai fazer quando a polícia chegar. Dom Rafael pergunta que polícia. Duque pergunta se ele acha mesmo que os homens que escaparam não iam denunciar ele. Dom Rafael diz que isso não lhe preocupa. Duque diz que ele devia se preocupar e que ele não está falando de delegado Gonzalo, e sim de autoridades superiores, e que são eles que recebem as denúncias desse tipo. Dom Rafael diz que ninguém pode fazer nada com ele. Duque diz que ele não estaria certo disso e que ele vai se ferrar com a quantidade de testemunhas que tem para denunciar e confirmar o que ele fazia com as pessoas. Dom Rafael começa a ficar preocupado e se senta. Duque se senta também e pergunta o que aconteceu e se ele está assim por causa dos diamantes que perdeu. Dom Rafael diz que isso é assunto dele. Duque diz para ele se lembrar que foram amigos antes do golpe que ele deu, mas que ele pode desabafar. Rafael diz que se ele fosse realmente amigo, não teria feito o que fez. Duque diz que se tem alguém naquela sala que tem motivos para ter rancor, essa pessoa é ele. Dom Rafael então diz que Amparo e Cristal estão desaparecidas. Duque, bem sonso, pergunta quando e onde. Dom Rafael diz que se acontece alguma coisa com elas, ele nem sabe o que vai fazer, e que elas desapareceram no Rio de Janeiro. Duque diz que ele está ali e manda ele se arrumar. Dom Rafael não entende e Duque diz que eles vão para o Brasil, porque ele não pode deixar elas em terra como o Rio. Ele ainda diz que conhece a polícia de lá e que vai dar tudo certo. Dom Rafael diz que não pode confiar no Duque, porque são as vidas de Cristal e Amparo. Duque diz que tudo bem e que Dom Rafael vai ficar ali esperando ser apanhado pela polícia e denunciado por violar os direitos humanos, mas que se fosse no lugar dele, ele imediatamente ia atrás delas. O avião dos tenentes pousa em solo brasileiro e Cassiano, ao descer do avião, vai direto abraçar a sua irmã que estava esperando por ele. Thaís diz que está muito feliz e que até pegou o jipe dos tenentes. Ela ainda pergunta cadê o Duque. Isabel revela que ele evaporou. Rodrigo diz que não vai dar para todo mundo ir nesse jipe. Thaís pergunta quem disse que vai todo mundo de jipe. Ela então faz um assobio e Esther aparece no bug amarelo de Thaís. Cassiano vai correndo de encontro a ela e os dois se abraçam e se beijam. Na Vila dos Ventos, Cassiano chega no bug de Thaís e todos veem ele e ficam muito felizes com a volta dele e também começam a aplaudir. Ao chegarem na casa de Cassiano, Olivia corre a abraçar o filho. Cassiano também abraça seu pai e diz que ele está de volta e vivo. Olivia diz que é graças a Deus. Cassiano diz que é graças a Deus e aos tenentes também. Olivia agradece os tenentes e diz que é para eles entrarem porque ela vai preparar uma coisinha para eles. Cassiano vai chamando Esther e diz que hoje é dia de festa. Esther diz que não vai entrar e Cassiano estranha e não entende. Thaís sai e Esther
diz que ele não imaginava o quanto ela está feliz com a volta dele, mas que não está no momento para festas. Cassiano diz que aconteceu alguma coisa. Esther manda ele ir na ONG depois, porque ela não quer estragar esse momento feliz dele. Na ONG, Cassiano chega e, já sabendo do que aconteceu por Thaís, pergunta se é verdade que Alberto levou o filho dele e pergunta para onde o desgraçado levou o filho dele. Esther diz que não sabe exatamente, mas explica a situação. Cassiano diz que ele é um miserável e que Samuca é filho dele. Esther diz que a Laurinha é filha dela também e está com Alberto, mas que ele prometeu que ela volta amanhã. Cassiano, bravo, pergunta se ela acreditou e diz que eles não podem acreditar no cretino e tem que tomar alguma atitude rápida. Esther pede calma e diz que eles não podem dar nenhum tipo de poder para Alberto e que de qualquer maneira ele está com as crianças num passeio de barco e que isso não tem problema. Cassiano diz que Alberto está medindo forças com eles e que eles não podem fraquejar. Ele ainda diz que Esther tem que sair daquela casa e que ela não pode mais ficar lá. Esther revela que já saiu, mas que ainda está casada com Alberto no papel. Cassiano pergunta se ela está falando sério. Esther confirma e diz que quando soube da armadilha de Alberto com Gonzalo, ela saiu e foi para a casa dos pais dela. Cassiano fica muito feliz e Esther diz que é por isso que eles têm que fazer de uma maneira correta, porque só assim eles vão conseguir recomeçar a vida deles. Cassiano, emocionado, diz que vai ser tudo e diz que ama muito ela e eles se beijam. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!